3-1 com direito a gol de ex-CSA, que ainda saiu comemorando assim, ó, tipo, sei lá, comemoração meio louca, né? Fala aí, Alan Jones. Bom, Clevânio, estamos de volta aqui dentro do Futebol Show para falar um pouco mais do CRB, que perdeu no sábado para o Juventude por 3-1, se distanciou um pouco do G4, né? A distância que era de 3 pontos, agora são de 6 pontos. E o Galo tem um confronto difícil no sábado contra o Guarani. É o reencontro do CRB com o seu ex-técnico Humberto Lousa. E para esse jogo, o técnico Daniel Paulista, que volta a comandar o treinamento amanhã, já que hoje foi folga após a chegada da delegação de Caxias do Sul para Maceió. O CRB amanhã inicia a preparação. Daniel Paulista que não vai poder contar com o zagueiro Ramon, que tomou o 3º cartão amarelo na derrota para o Juventude, mas em contrapartida terá o retorno do zagueiro Fábio Alemão. E provavelmente na lateral esquerda, Guilherme Romão está recuperado, vai treinar normalmente nessa semana e pode voltar à lateral esquerda no jogo de sábado no Estádio Repelé às 5 horas da tarde. Daniel Paulista falou inicialmente que a equipe, o momento, é de avaliar os erros que foram cometidos na derrota para o Juventude. Vamos acompanhar. Então, assim, acho que no momento agora nós temos que ter a tranquilidade, refletir, mas com calma, com muita serenidade, para que agora trabalhar bem durante esses dias que teremos durante a semana, para dentro de casa fazer novamente o dever de casa, buscar mais o resultado que nos interessa e continuar nessa briga. Bom, essa foi a primeira parte da fala do Daniel Paulista, que também falou sobre quais foram as dificuldades do CRB no setor de criação. O ataque não funcionou no jogo contra o Juventude. Sobre isso, ele falou assim. Infelizmente, ofensivamente, e aí assim, quando a gente fala ofensivamente, não são só os atacantes, eu acho que desde a construção do jogo como um todo, a gente não conseguiu construir as melhores alternativas dentro do jogo, tanto é que acho que talvez sob o nosso comando foi a partida onde a equipe produziu menos, né, dentro de uma partida, criou muito pouco, finalizou muito pouco, o que não é um costume, né, pelos números e pelo que o CRB vinha apresentando. Então é um ponto que a gente tem que ter uma reavaliação, né, e teremos com certeza do que o que aconteceu, se foi o Juventude que teve uma marcação defensiva que bloqueou as nossas ações, ou se não foi a questão do Juventude, foi a nossa qualidade técnica que não tivemos num dia inspirado. Então são situações que nós iremos com certeza rever, mas temos que ter a tranquilidade e a serenidade para que a condução do trabalho ela continue. Tá aí, portanto, a entrevista do técnico Daniel Paulista, né, parte da coletiva que ele concedeu ainda lá em Caxias do Sul após a derrota para o Juventude por 3-1. Já nas categorias de base, o Galo venceu no final de semana, goleou o Santa Cruz por 4-0 no Campeonato Alagoano Sub-20, essa é a fase de grupos, e o CSA, que também jogou nesse final de semana, venceu o Guarani no sábado por 1-0, jogando no CT Gustavo Paiva na parte alta aqui de Maceió. As duas equipes vão muito bem no Campeonato Alagoano Sub-20, promovido pela Federação Alagoana de Futebol. Bom, meus amigos, ótima noite para todos do Futebol Show. Amanhã a gente volta com mais detalhes de CRB e de CSA na programação esportiva da ANN. Forte abraço. Valeu então, meu caro Alan Jones, um grande abraço para você. Vou direto para o Felipe Lima, porque o assunto ainda é esse, CRB, essa derrota no Galo para o time do Juventude, e a obrigação agora do CRB vencer em casa a equipe do Guarani na próxima rodada. Fala, Felipe! Muito boa noite para você, Clevânio, boa noite à nossa bancada, boa noite a você ligado conosco aqui através do rádio e também pela internet. No sábado passado, né, melhor dizendo, o CRB foi derrotado aí pelo Juventude por 3-0, um jogo bem ruim, né, da equipe do CRB. O Juventude não fez uma grande partida, uma equipe que bastante fragilizada, vamos dizer assim. Se o CRB tivesse entrado em campo com a mesma determinação e mesma organização que entrou nos jogos anteriores, eu não falo nem do jogo contra o Vitória, que foi um ponto fora da curva, mas o jogo contra o Vila Nova, né, no jogo contra o próprio Novo Horizontino, aqui jogando em Maceió, tenho certeza que o CRB iria engrossar o caldo um pouco mais contra a equipe do Juventude. É uma frustração porque
era um confronto direto, o CRB vinha 8 jogos sem perder, então isso fez com que o ânimo da torcida ficasse na expectativa de uma vitória, né, para se aproximar ainda mais do G4 da Série B, mas a derrota acabou frustrando muita gente, né? Algumas pessoas já pensam que esse sonho volta a ser impossível. Ainda não é impossível, é difícil, improvável, pelo menos na minha opinião. Eu não acredito, novamente não acredito que o CRB deve buscar esse acesso, porque fez um início de competição muito ruim, e a gente sabe que a Série B é um campeonato de regularidade, né? Acontece de arrancadas surgirem e conseguir o acesso, acontece, mas geralmente as equipes que já começam o campeonato em cima e continuam lá na parte de cima da tabela é quem tende a ficar com essa vaga na Série A. Nesse ano temos o Sport, temos o Vitória, temos o Criciúma, temos o Novo Horizontino, temos o Vila Nova. Eu acho que são as 5 equipes mais estáveis da competição, junto com o próprio Juventude, talvez. E aí o CRB não é favas contadas, está a 6 pontos desse G4. É difícil buscar, mas é preciso encarar rodada a rodada. Ainda faltam 10. Então o CRB já tem mais um confronto direto no próximo sábado diante do Guarani. Então primeiro fazer o jogo de casa, fazer o dever de casa, né? O CRB que tem o seu aniversário nessa semana, na quarta-feira, e pode dar esse presente para sua torcida, quem sabe se recolocando novamente como uma equipe que está ali entre as equipes que brigam. Eu volto a dizer, eu acho que é preciso ainda muita calma. Se fosse para apostar, para cravar, eu não apostaria no acesso do CRB, mas acho que o time pode ter condição para isso, mas precisa ter um pouco mais de regularidade, como vem mantendo nos últimos jogos. Por isso que eu falo, não são favas contadas, mas também a derrota não é um desespero, mas também não dá para minimizar. Foi uma derrota sofrida, foi uma derrota dolorida, principalmente pelo desempenho da equipe nos últimos jogos. Acho que o CRB pecou demais no início do campeonato, está tentando se recuperar, mas não adianta correr contra um tempo perdido de forma desesperada, né? Se o CRB de repente não conseguir esse acesso, não foi por conta da derrota contra o Juventude, foram contra as derrotas aí, por conta de derrotas bastante improváveis, né? Que poderiam ter feito a equipe somar um pouco mais de pontos e estar numa situação melhor. Vacilo, mas e que isso aconteceu e não dá para mais recuperar o leite derramado. Retrabalhar jogo a jogo e ver como é que se comporta a rodada, né? Ver como se comporta a rodada. A rodada, apesar do CRB ter perdido, não é de todo mal. Subiu apenas 1 ponto de diferença, né, com relação ao G4. Então não é totalmente desperdício, não é totalmente prejuízo, mas o CRB precisa acordar e voltar a ter uma sequência importante como teve essa arrancada dos últimos 8 jogos sem derrota. Talvez aí, rodada a rodada, o CRB possa, quem sabe, dar essa alegria ao seu torcedor.